Olha, o Mandetta deu uma entrevista ontem no Pedro Bial porque ele está lançando um livro. Mas é claro que ele quer promover o livro dele, mas ele falou algumas coisas sobre o Bolsonaro que não foram desmentidas, esse é o melhor, não foram desmentidas, que são gravíssimas e que o Bolsonaro vai ter que responder por isso mais lá na frente. Entre as coisas que ele falou, por exemplo, ele falou que o Bolsonaro achou que a pandemia era um plano dos chineses para conquistar o mundo. O vírus era uma arma biológica dos chineses e os chineses queriam conquistar o mundo usando o coronavírus. Uma loucura completa, mostra a paranoia do Bolsonaro. Mais do que isso, ele também falou que o Bolsonaro ele foi negacionista da pandemia desde o comecinho, que ele foi avisado centenas de vezes sobre a gravidade. Inclusive o Mandetta disse que ele não colocou publicamente para não fazer um alarde maior, para não deixar a população em pânico, mas ele mostrou para o Bolsonaro uma projeção de que teríamos 180 mil mortos se nada fosse feito, e que o Bolsonaro simplesmente ignorou. Quer dizer, quando hoje batemos 140 mil mortos, bateu hoje, ontem, isso é culpa de uma pessoa. Uma pessoa. Claro, tem vários envolvidos? Tem. O correto seria que todos eles fossem presos, enjaulados? Mas uma pessoa é o principal culpado e o nome dele é Jair Messias, o falso Messias Bolsonaro. Ele é o principal culpado por mais de 140 mil mortos. Vamos dar um exemplo aqui. Na China morreram menos de 10 mil pessoas. A China tem 1 bilhão de habitantes aí, bolsonaristas e até gente que conseguiu ser manipulada pela grande mídia e pelo bolsonarismo, que consegue atingir até a esquerda, vai falar: Thiago, mas a China não tem transparência de dados. Olha, eu tava vendo no Twitter pessoas que moram na China, brasileiros, inclusive gente que tem muitos seguidores, professores de universidade. O rapaz falou: olha, eu viajei para a China, em menos de 15 dias que eu tô aqui, eu já fiz 4 testes de coronavírus, eu tô isolado num quarto de hotel, eu não posso nem abrir a porta do meu quarto sem ter permissão, porque aqui o controle é tão intenso de quem chega no país que é uma coisa de louco. Para você embarcar no avião para ir para a China, faz um teste. Quando chega lá, faz outro. Aí, quando entra no hotel, faz outro. E aí, a cada 3, 4 dias, você é obrigado a fazer um novo teste e todos os dias, 3 vezes por dia, eles passam no hotel para medir a temperatura e ver se a pessoa está com alguns sintomas. Mais do que isso, a pessoa não pode ficar no hotel se os outros hóspedes do hotel, os que não estão contaminados, não aceitarem. Quer dizer, tem que ter uma ala ali pro hotel e tem que ter a aceitação. Se não, vai para outro lugar. É assim que está na China. Então, é por isso que a China não tem caso. Se alguém quiser ir pro bar, quiser ir não sei onde, pode ir na China, que lá não tem vírus. Lá, quando tem um caso numa cidade, eles decretam lockdown em todo o bairro. É isso que está acontecendo. Já no Brasil, não. As pessoas estão morrendo, continuam morrendo até agora, e o presidente fez tudo para propagar o vírus. Só que tem vários crimes do Bolsonaro que estão aí e que o Bolsonaro será julgado por eles no futuro. Vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se desde o começo você sabia que ia acontecer uma desgraça no Brasil quando começou a pandemia, porque temos um presidente mais do que incompetente, genocida, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui, ó, eu tava avisando desde fevereiro, eu falei: gente, essa coisa que tá com esse vírus aí vai chegar aqui e a coisa vai ser feia aqui, porque a gente não tem um hospital de primeiro mundo e a gente tem um presidente que é uma anta. Aí chegou o vírus, inclusive chegou com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos e trouxe o vírus, uma comitiva com mais de 30 pessoas contaminadas. Lembra disso? Foi no comecinho de março e aí o principal foco do vírus no Brasil era Brasília, graças ao próprio Bolsonaro. Então o Bolsonaro fez de tudo para espalhar o vírus, inclusive foi ele quem trouxe aqui quando ainda nem tinha chegado. Se você já sabia que ele era um genocida, um segundinho, se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição todos os dias contra o Bolsonaro. Mais do que isso, a gente faz ações aqui em Florianópolis, nosso painel de LED tá todos os dias, tá até hoje lá, vai lá na rua Eurico Dutra, lá pro número 1000 em Florianópolis, tá lá grandão perguntando por que a Michelle ganhou 89 mil do Queiroz e falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Também, ó, ontem ficou pronto o nosso outdoor no Rio de Janeiro, ó, perguntando por que a Michelle ganhou 89 mil do Queiroz. Deixa eu ver se dá pra dar o zoom aqui, ó. Dá pra ver, tem uns fios na frente da foto, mas ó, a foto é bonita, que os carros estão todos passando e não tem como não ver o que o outdoor diz. Tem também o nosso outdoor, outro em Florianópolis. Florianópolis a gente tá aqui, ó, aqui no Trevo da Seta. Quem é de Florianópolis pode comentar aí, é um lugar movimentado ou não é? Quem eu conheço de lá diz que talvez o lugar mais movimentado da cidade seja o Trevo da Seta. Então a gente tá com outdoors em vários locais, aqui vão aparecendo outros em outras cidades, esses são os que foram instalados nessa semana, tem outros em Curitiba, já tá há 2 meses
outdoor, e estamos agora começando com carros de som. Foi essa semana em Belo Horizonte, semana que vem já está confirmado em Curitiba e de novo em Belo Horizonte. Estamos tentando em outras capitais do país para denunciar os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com isso, um segundinho, se inscreve no canal e embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou rola até o comentário, no primeiro comentário tem ali o botão PicPay, apoie-se ou conta bancária para quem quiser ajudar com isso. Mas se inscrever no canal ajuda muito. E aproveita e ativa o sininho. Agora vamos falar sobre as denúncias que o Mandetta fez contra o Bolsonaro, que não foram poucas, foram várias. Não foi uma A entrevista dele pro Bel foi só pancada em cima do Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso, uma coisa, o Mandetta não é flor que se cheire, ok? Lembre-se sempre disso. Quando estiver falando, o Mandetta disse isso. Tá, a gente acredita, é claro que eu acredito no que ele tá falando agora, mas o Mandetta só foi colocado no governo Bolsonaro porque o Mandetta, o objetivo do Bolsonaro era o quê? Que é o da direita, é destruir o SUS para os planos de saúde, que pagam muito, sempre pagaram muito para campanhas de políticos, para os planos de saúde lucrarem mais. Esse que era o objetivo do Mandetta, que inclusive foi presidente da Unimed lá do Mato Grosso, do Mandetta, que inclusive tem várias denúncias de corrupção dele quando era secretário da saúde. Então o Mandetta nunca foi flor que se cheire, não é que o Bolsonaro escolheu um ministro extremamente responsável, um ministro extremamente... Não, era só a única pessoa ali que tinha alguma coisa dentro do crânio, dentro da cabeça, porque o resto é só bolsonarista. Se juntar o cérebro de todo mundo junto, acho que não dá o tamanho de uma bolinha de gude. Aí o Mandetta tinha um pouco a ele, foi avisando. Aí o Mandetta começou a usar estudos e falou, olha Bolsonaro, no comecinho da pandemia, Bolsonaro, a gente tem que fazer alguma coisa para conter a pandemia no comecinho. Se conter isso no comecinho, não se espalha e tudo vai ficar bom. E segundo ele, o Bolsonaro, ele até usa termos da psiquiatria para falar do Bolsonaro, que primeiro ele teve a negação, aí depois ele teve o luto. A negação era o seguinte, não existe esse vírus, não existe. E aí depois ele teve o luto, o Bolsonaro ficou bem triste, putz, existe mesmo, olha só, a gente tá ferrado aqui, tudo mais. Aí depois ele teve uma válvula de escape, que foi o quê? Foi quando alguns imbecis da França, tem gente que deveria ser preso o resto da vida, são esses imbecis da França que fizeram uma pesquisa que na época o mundo inteiro estava em desespero. Eu lembro que na Itália eram caminhões de exército levando corpos de pessoas mortas, e aí vieram cientistas da França, fizeram uma pesquisa com 20 pessoas, 26 pessoas, uma pesquisa que foi completamente mal feita. Parâmetros para fazer pesquisas científicas. Eles não seguiram nenhum dos parâmetros e disseram, a cloroquina cura. A cloroquina cura não, a cloroquina ajuda, não cura, mas ajuda muito a cloroquina. E aí o Bolsonaro usou uma coisa que na psicologia se usa, é a válvula de escape, que aí ele falou, peraí, tem um escape então, vou aqui apostar na cloroquina. E aí não adiantava, podia falar o que quisesse pro Bolsonaro, pra ele era tudo, não, tem cura, é a cloroquina, tem cura, é a cloroquina. Só pra te dar um exemplo de como não tem cura, um médico que inventou o kit cloroquina, aqui no Brasil, ele morreu de coronavírus. Ele ficou 45 dias internado tomando cloroquina, deve ter enchido o rabo dele de cloroquina e ele morreu. Eu não fico triste, mas não tenho zero de empatia por bolsonarista, zero de empatia. Para mim o nome disso é seleção natural. Seleção natural. E aí ele morreu. É só para provar que a cloroquina não funciona. Se funcionasse, o inventor do kit cloroquina estava vivo aí contando a história, falando, tá vendo, me curou. Não, tá lá num cemitério e os familiares dele chorando. E talvez deve até hoje acreditar no kit cloroquina. Pois bem, o Bolsonaro começou a mandar o exército produzir cloroquina e foi aí que a maionese desandou entre ele e o Mandetta. O Mandetta fala que, ele tentou avisar o Bolsonaro que ia ter 180 mil mortes, o Bolsonaro negava. Aí, em determinado momento, ele usou uma estratégia que, com o Bolsonaro, obviamente não funcionaria e provavelmente aquilo foi o estopim. Foi quando ele comparou o Bolsonaro ao Maduro. Ele, numa reunião na biblioteca do Palácio do Planalto, que foi difícil de fazer porque o Bolsonaro não queria falar sobre o vírus, ele disse que ele não conseguiu nenhuma reunião para falar diretamente com o Bolsonaro só sobre o assunto seriamente, porque não havia conversa séria do Bolsonaro sobre a pandemia. Nenhuma. O Bolsonaro só falava, a China, não sei o que, e não tinha. Do mesmo jeito que quando um jornalista pergunta, por que a Michelle recebeu 89 mil do Queiroz? Inclusive, jornalistas pararam de perguntar isso, né? Covardes. Bom, não posso chamar de covardes, talvez não tenham tido oportunidade, mas pararam, né? Percebeu que pararam? Depois que o Bolsonaro ameaçou bater em um deles, pararam. Esses mesmos que enchiam o saco do PT 24 horas por dia, quando ele chamava o PT de ditadura, quando vê um ditador de verdade pela frente, aí cagam de medo. Aí o Bolsonaro falou que ia bater no repórter, nunca mais foi perguntado. Peraí. Desculpa, ultimamente sou interrompido quase todo o vídeo. Pois bem, o Mandetta foi perguntar para o Bolsonaro, ele falava do mesmo jeito que fala com os repórteres. Ele
desdenhava, mudava de assunto, respondia como uma criancinha da quinta série, fazia piada ou alguma coisa assim, ou era extremamente agressivo, como ele é com os repórteres. E aí, Mandetta disse que não conseguiu ter uma conversa séria, mas em determinado momento ele foi estopim quando ele falou: ô Bolsonaro, se você continuar assim, só vão ter 3 pessoas no mundo que negam o vírus. É você, o Carlos López Obrador, que é o presidente do México, e o Maduro. Vai ter um grupo de vocês 3. O resto do mundo inteiro já entendeu que a gente está numa pandemia. Só tem vocês. É engraçado que quando ele fala que o Bolsonaro estava paranoico, achando que isso era um plano da China, isso coincide muito com o que se falava do Bolsonaro no ano passado. E até não só do Bolsonaro, mas dos filhos dele, principalmente do Carlos. O Carlos que é assim com o Bolsonaro, inclusive quando o Bolsonaro tomou posse, o Carlos estava lá no carro presidencial. Tava o Bolsonaro, a Michelle e o Carluxo atrás, assim, sentado. Não sabe por quê, mas era o Carlos. O Carlos Bolsonaro, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ele não pega elevador, ele vai 9 andares de escada. Imagina o cara, 9 andares de escada, ele e seguranças, depois ele desce 9 andares. Ele sempre fala assim, para ninguém ler o que ele está falando. É isso que falam do Carlos Bolsonaro, saíram várias matérias sobre isso. E sobre o Jair Bolsonaro também, que ele tem uma paranoia completa. Ele sempre acha que estão perseguindo ele sempre acha que estão tentando tirá-lo da presidência. E olha só, Jair, realmente, eu aqui tô e tem milhões de brasileiros que estão todos os dias tentando te tirar. É isso, tem realmente gente te perseguindo, gente indo atrás de você porque você é criminoso. Esse é o problema. Quando o cara é criminoso, aí não tem o que fazer. Pois bem, o Bolsonaro achava que era a China. Era a China que criou o vírus para dominar o mundo. Eu, Thiago, não acredito muito nisso, porque, olha, o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos no começo da pandemia e ele trouxe o vírus para cá. E aí todo o avião estava infectado, menos o Bolsonaro. Ele fez uns testes ali que não estavam no nome dele, deram negativo e ninguém sabe. Comenta aí, você acredita que os primeiros testes do Bolsonaro deram negativo? E aí depois, quando ele começou a promover a cloroquina, que ele percebeu que ele cometeu um crime que já está sob investigação, já tem investigação aberta sobre isso contra 2 ministros, contra esse genocida da saúde aí, esse militar. Engraçado, os militares mataram tanta gente na ditadura, mas eu nunca imaginei que os militares vão matar mais de 100 mil pessoas, que é o que os militares estão fazendo agora durante a pandemia. Esse militar genocida e que é ministro da Saúde, e o ministro da Defesa, outro militar, estão sendo investigados pela produção de cloroquina. Porque o Bolsonaro começou a produzir cloroquina, era a válvula de escape dele, né? Ele podia falar: peraí, tem vírus, mas tem a cloroquina. Aí ele demitiu o Mandetta. E aí ele trouxe o Nelson Teich, que era para quê? O ministro também não durou nem 40 dias. Que era para fazer a cloroquina, para ele mandar a cloroquina para todo mundo. O Nelson Teich, na última hora, ele com todos os estudos, ele viu que não dava, ele saiu, e aí o Bolsonaro colocou um militar genocida, porque militar é treinado para matar mesmo. Eu acho que esse aí tem que condecorar, ganhar 1000 estrelas, porque ninguém matou tanto quanto ele. Foram mais de 100 mil mortos só na gestão do Pazuello genocida. E aí o Pazuello começou a colocar o protocolo da cloroquina, que era o quê? O cara chegou no hospital com coronavírus, primeira coisa, o médico era obrigado a oferecer a cloroquina. E aí o Bolsonaro, como a cloroquina não é comprovada cientificamente, ele tem mais de 18 milhões de comprimidos de cloroquina, não sabe onde enfiar, isso é crime de responsabilidade, isso dá impeachment não só dele, mas também derruba os ministros dele, caso ele não caem os ministros militares. Olha só, coisa péssima para o Bolsonaro, para o relacionamento com os militares. E aí o Bolsonaro começou a criar o kit Covid e quer agora distribuir quer distribuir cloroquina para todo mundo. É engraçado que logo no comecinho da pandemia eu falei uma coisa aqui e o Lula falou numa live, na mesma época, a mesma coisa. Caramba, se o Brasil agora começou a pandemia, se o Brasil agora, isso era em março, hein? Não tinha tido mortes no Brasil. Se o Brasil começar a fazer o lockdown, onde nas cidades que tem caso, fechar aeroportos por alguns dias, não deixar os estrangeiros entrarem, fechar as fronteiras, exceto para transporte de cargas, essas coisas, nenhum país fechou fronteira, mas fechar para turismo, para quem quer que venha para negócio, qualquer outra coisa, fechar, o Brasil não vai nem ter pandemia, não vão morrer nem 1.000, 2.000 pessoas aqui, é só controlar os focos. Aprende com os países onde deu certo, aprende com a Nova Zelândia, aprende com a China, aprende com alguns outros países. A própria Polônia, onde o presidente é fascista, conseguiu conter o vírus. Olha só que coisa, foi o país com menos pandemia lá na Europa. Não aprendeu, ele fez exatamente o oposto, ele fez de tudo para fazer com que o vírus
se proliferasse. O Bolsonaro agiu como um total genocídio. O que temos aí é isso, é uma desgraça, uma situação em que o Brasil tem 87 milhões de desocupados. Por quê? Porque a gente teve que ficar 5 meses em isolamento. Enquanto os europeus ficaram 1 mês e meio, teve país que ficou menos, teve país que ficou 25 dias em lockdown, o Brasil ficou 5 meses, não fez o lockdown, mas 5 meses sem abrir bar, sem abrir restaurante, sem abrir loja, sem abrir shopping, sem abrir nada. E aí empresas falindo, porque na Europa, além do isolamento ter sido só de 1 mês e meio na maioria dos países, teve país que foi 50 dias, teve país que foi 25, país que foi 30, a Europa ainda ajudou a pagar salários das micro e pequenas empresas. O Bolsonaro não. Tem vídeo do Paulo Guedes dizendo para salvar as empresas, o Bolsonaro resolveu dar 1,2 trilhão aos bancos. Mas o Bolsonaro conseguiu aumentar sua popularidade graças ao auxílio emergencial que a esquerda enfiou goela abaixo dele, ele não queria. É isso que fala, ó, nosso outdoor aqui tá falando exatamente isso, o Bolsonaro foi contra. E a esquerda deu pro Bolsonaro o caminho das pedras, deu para ele a galinha dos ovos de ouro, e agora o Bolsonaro tá tentando, com a ajuda da esquerda, que tá louca para ajudar o Bolsonaro. Se tem o maior aliado do Bolsonaro para 2022 é a esquerda. Não tem PT, PSOL, PCdoB, PSB, mas eles querem eleger o Bolsonaro, parece, viu? Que eles querem o quê? Ajudar o Bolsonaro a criar o Renda Brasil, que vai ter a marca dele, só falta colocar um topetinho no logo para ter a marca dele direto, e é capaz da esquerda oferecer colocar o topetinho no logo do Renda Brasil, Renda Cidadão, nem sabe o nome que o Bolsonaro vai dar. O Bolsonaro não desistiu disso, está em tratativas, inclusive o Paulo Guedes ontem, quando o general bateu assim no ombro dele para tirar ele da entrevista, ele estava falando disso, e ele não poderia falar porque tem articulação política, e a esquerda está fazendo de tudo para ajudar o Bolsonaro a manter a popularidade em alta. E isso, incrível, né? Incrível. Mas o Bolsonaro conseguiu a popularidade graças ao auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial está para acabar, e se a esquerda falhar nessa tentativa, e se o Bolsonaro falhar nessa tentativa, a popularidade do Bolsonaro cai, porque temos 87 milhões de desocupados graças ao fato de que tivemos um isolamento capenga. Então o Bolsonaro vai ser julgado em algum momento pelos crimes que cometeu, porque são vários indícios de que ele sabia e de que ele foi alertado nem uma, nem duas, mas milhares de vezes que teríamos centenas de milhares de mortos. E olha só o que acontece. Realmente tivemos. Se você quer ajudar a denunciar os crimes desse desgoverno, um segundinho, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima deles aqui no Plantão Brasil, ó, sem medo. Falou!